Porque o que interessa agora mesmo é a política americana, e o mundo inteiro está prestando atenção. E ontem o Trump deu o primeiro passo dele para voltar à Casa Branca. O sonho de alguns e pesadelo de outros, principalmente da esquerda, está se realizando. E eu digo que ontem foi o primeiro passo porque a gente pode dizer que a eleição americana, assim como a brasileira, ela tem, de uma certa forma, 2 turnos. Né? O Brasil tem primeiro turno e segundo turno, dependendo da votação. Mas nos Estados Unidos é mais interessante, porque o primeiro turno é o que se chama das primárias, que é um processo onde os americanos, os eleitores mesmo, eles escolhem quem vão representar o partido, quem vai representar o partido na eleição de novembro. Então, vários candidatos se apresentam em cada um dos partidos, não é um cacique que decide. Então, em todos os estados são feitas o que se chamam de ou eleições primárias ou os caucus, que nada mais são do que reuniões, como se fosse uma assembleia de condomínio, onde as pessoas, várias espalhadas ao longo do estado, onde as pessoas também fazem as suas votações e escolhem os seus candidatos. E aí, quem conseguir 1.215, que é a metade mais um dos delegados do partido, ganha a nomeação. E aí vai para o segundo turno com o candidato do outro partido que vencer. E o processo democrata é um pouco mais complicado, não vou falar sobre ele hoje, porque tem superdelegados, é uma história. Aí os caciques do partido, no caso do Partido Democrata, têm um peso maior, então não vou falar sobre isso, mas eu quero falar sobre o caucus de Iowa, que aconteceu ontem, sobre os 2 republicanos. Deixa eu abrir aqui a notícia para vocês, e lembrando que todas as notícias que eu coloco aqui no programa são notícias no meulocals.com, e você pode acompanhar essas notícias de graça, e elas não vêm com aquele viés nojento da imprensa, e além de tudo você recebe elas tanto pela notificação push, pelo telefone, ou você também pode receber as notícias por e-mail, para você não perder alguma coisa que é muito relevante. E eu não coloco todas as notícias do mundo no meu Loucas, eu coloco só aquelas que você não pode deixar de assistir e que geralmente saem, às vezes, com destaque diminuído da grande mídia ou com viés, aquele viés asqueroso. Não dá para ler uma notícia sobre a eleição americana no G1. Né? Você vai ter náusea, você vai ter aí vômito, essas coisas. Então vamos ler a notícia aqui rapidamente. O Trump venceu Iowa com folga, e são 2 notícias, porque o Vivek Ramaswamy pulou fora e apoiou o Trump. Então, no caucus republicano, o Trump teve uma vitória decisiva, ele teve 51% dos votos, até quando eu publiquei a notícia estavam 90% das urnas apuradas. O governador Ron DeSantis, aqui do meu estado da Flórida, ficou em segundo lugar com 21,3%, e Nikki Haley, ex-embaixadora das Nações Unidas, ficou com 19% na terceira posição. E o Vivek Ramaswamy ficou em quarto. Deixa eu interromper o seu vídeo só um pouquinho, mas é porque em dezembro fez 1 ano que as minhas redes sociais foram bloqueadas no Brasil, que todas as minhas contas bancárias foram congeladas, que meu passaporte foi cancelado e que uma multa foi imposta a mim por cada vez que eu falar. E tudo por ordem do Alexandre. Mas até hoje eu não recebi nenhum tipo de comunicação e nem sei do que eu sou acusado. Mas você pode acessar o meu conteúdo através da minha rede do Locals, que é uma rede social gratuita e livre, americana. Lá você pode escolher, inclusive, se você quer me apoiar com uma pequena quantia por mês para garantir que eu continue fazendo jornalismo independente, e você vai acabar tendo acesso a vários conteúdos exclusivos. Tem um cupom de desconto disponível aqui para você na descrição. E desde já eu te agradeço por dar voz a quem te dá voz. E aí, logo, imediatamente depois do anúncio do resultado, o Vivek Ramaswamy... Primeira coisa que eu vou chamar a atenção, o Iowa agora, com 51% dos votos, o Trump vai ganhar 20 delegados. Mas 20 delegados de 1.215 que ele precisa. Você vai falar assim, pô, então não significa nada. O número de delegados aqui não é o que realmente é importante. O Iowa é um estado pequeno, população pequena. O que importa aqui é o simbolismo, porque ele é o primeiro. Ele é o início. E é considerado por muitos o mais importante, porque ele dá o tom do que vem para frente. Então muita gente estava na dúvida de como seria o resultado dessa pesquisa.
desse cálculo em relação às pesquisas. Muita gente estava em dúvida, muita gente falava assim, será que o Trump vai tão bem, será que não vai bem? E ele foi, assim, esmagadoramente bem. Vou até falar mais sobre isso. Mas aí, imediatamente depois do resultado, você teve 2 candidatos republicanos que pularam fora da disputa. O primeiro foi o primeiro, na verdade, em ordem, né, foi o Vivek Ramaswamy, que a gente vai falar sobre ele, e o segundo foi o ex-governador do Arkansas, o Asa Hutchinson, que ninguém sabe quem é, então não faz absolutamente nenhuma diferença, mas o Vivek Ramaswamy faz diferença, sim. Eu conheci o Vivek Ramaswamy pela primeira vez num CPAC anos e anos atrás, e eu fiquei absolutamente impressionado com o que ele falava, porque basicamente ele é um empresário multimilionário, jovem, com educação em Harvard, assim, as melhores formações possíveis, e ele era um cara que denunciava como que essa pauta woke estava por trás das grandes corporações do mercado financeiro. E ele falava sobre isso de uma forma que ninguém falava, ele publica um livro sobre isso em seguida. E desde o início da campanha, nós temos acompanhado o Vivek, vocês sabem que, graças a vocês, eu fui inclusive assistir presencialmente, ali nas primeiras fileiras, um dos debates presidenciais republicanos, das primárias, pessoalmente aqui, e eu fiquei absolutamente impressionado com o Vivek. Porque, para vocês terem uma ideia, nesse debate, ele parte para cima da presidente do partido, que é a Ronna McDonald, que é, assim, digamos assim, cacique mor do Partido Republicano. Ele dá uma cacetada na imprensa, inclusive nos âncoras que estão apresentando. Sabe aquelas porradas que o Bolsonaro dá no William Bonner? Ele deu com muito mais nos apresentadores lá, no Larry Holtz e na menina lá, que eu não sei quem é, mas são apresentadores, âncoras aí da mídia tradicional que estavam apresentando o debate. Ele falando, a gente nunca deveria estar sendo mediado por esses caras, a gente deveria estar sendo mediado pelo Joe Rogan. E ele tem sido o maior crítico à imprensa, maior crítico ao establishment, a essa cultura woke, ao ativismo judicial, ao deep state. Ele prometia uma redução gigantesca no tamanho do Estado americano. E eu vou dizer para vocês, é uma confissão aqui, em termos de discurso, ele era o candidato que eu mais gostava. Alguém o Glauco está aqui lembrando o nome do livro do Vivek, que eu tenho aqui, é Woke Inc. Ele fala justamente sobre a lacração no mercado corporativo. É meio que a Bíblia sobre esse assunto de lacração no mercado corporativo. Então, eu ficava absolutamente impressionado com o Vivek. Eu sei que não é um cara muito conhecido no Brasil, né? Um nome estranho, Vivek Ramaswamy, ele tem essa cara meio de indiano, e não é um cara muito conhecido no Brasil, mas eu digo para vocês, em termos de discurso, ele era o candidato que eu mais gostava. Ele era o que falava com mais naturalidade, as respostas deles eram perfeitas sobre todos os assuntos, corajoso, nenhum apelo ao establishment, de forma que muitos estavam cogitando que ele viesse a ser o candidato, que ele viesse a ser o vice da chapa do Trump. Aí, anteontem, o Trump deu uma porrada nele nas redes sociais e o clima estava meio azedo, mas hoje ele desiste da candidatura e faz o quê? Apoia imediatamente o Donald Trump. Apoia imediatamente o Donald Trump. Que é exatamente o que eu acho que o governador da Flórida, Ron DeSantis, deveria fazer. E quem sou eu? Até conheço bastante gente na campanha do DeSantis, mas a campanha do DeSantis é um desastre. Apesar dele ser um governador absolutamente espetacular, existe uma frase dentro da política que é o seguinte: você só perde uma eleição quando você sai dela menor do que você entrou. Se você sair, como o Vivek saiu, muito maior do que ele entrou, você já ganha a eleição. Não é apenas ter mais votos. Se você cresceu, se você aumentou de tamanho, e é por isso que as eleições municipais no Brasil vão ser tão importantes, você já ganha, de certa forma, a eleição, mas você perde quando você sai menor. E o governador Ron DeSantis foi um cara que saiu menor dessa disputa. Sairá menor dessa disputa. Ele teve 20% dos votos, até um desempenho acima do que se esperava, mas não vai ter a menor chance, não tem a menor chance. A campanha dele é um desastre. Ele, apesar de ser um cara correto em todas as suas políticas e ter sido um baita governador, ele simplesmente não consegue
Ele se tornou um cara de frases prontas, parece treinado, parece aquela coisa meio ensaiada, que ninguém propriamente dita, ninguém acredita no que ele fala mais, porque é muito ensaiado, a população já não aguenta mais discurso ensaiado. A população quer autenticidade. E ele ainda tem agora, nesse momento, uma oportunidade de sair e apoiar o Trump. Eu acho. Se eu fosse ele, é o que eu faria. Sai, apoia o Trump, mostra a união dentro do partido e tenta recuperar um pouco, porque ele saiu muito queimado. O Trump arrebentou com ele se tornou um cara com uma imagem, conseguiu colar uma imagem de ingratidão, afinal ele foi eleito apenas por causa do Trump. O Trump inventou o Ron DeSantis e ficou parecendo que ele queria furar a fila. E na política existe vez. Então, você imagina, né? Digamos, o Bolsonaro queira ser candidato na próxima eleição e o Tarcísio fala, não, eu que vou ser o candidato. Política tem vez, né? Se o Bolsonaro pudesse ser candidato. Então, como o Bolsonaro inventou o Tarcísio, não existia Tarcísio sem Bolsonaro, da mesma forma não existia Ron DeSantis sem Trump. Com a diferença que o Ron DeSantis tem feito um grande governo. E agora você tem, que ficou ali empatada ali quase com o Ron DeSantis, você teve a Nikki Haley. E eu confesso a vocês, eu estou dando aqui uma pincelada para vocês saberem quem são os personagens que vão habitar o noticiário político mundial nos próximos tempos. Então é bom para você ter um pouco de ideia geral. Eu confesso a vocês que a Nikki Haley é uma pessoa cuja minha percepção sobre ela está se transformando. O Dr. Marcelo Ribeiro, que faz Conexão América comigo, sigam ele no Twitter, ele hoje acho que ele acha ela pior do que o Mitt Romney, né, ou tão ruim quanto. Eu confesso que eu não cheguei lá, mas eu tinha uma imagem muito mais simpática a ela, tanto como governadora quanto embaixadora. Foi embaixadora do Trump na ONU, e eu achei uma ótima embaixadora. Acho que ela fez um trabalho incrível, inclusive pró-Israel, contra a Palestina, contra a perseguição que Israel sofre na ONU, retirou os Estados Unidos de uma série de putarias desses mecanismos globais de cooperação que sugam o dinheiro dos Estados Unidos, e eu acho que ela foi muito bem. Só que ela, ultimamente, na campanha, ela tem vestido o corpo de candidata do establishment republicano. E isso tem gerado uma rejeição a ela gigantesca. De forma que, assim, eu não estou conseguindo mais olhar para a cara dessa mulher. Não estou conseguindo mais olhar para a cara. E eu acho que as pessoas estão descobrindo quem ela é. Talvez ela se coloque... De novo, acabamos de ter o primeiro caucus, né? Daqui a pouco, semana que vem, tem New Hampshire, na outra, né? Acho que é na próxima mesmo. Então, as coisas elas ainda estão se construindo. As coisas ainda estão se construindo. Mas ela talvez se coloque como a maior opositora, assim, antagonista do Trump nessas primárias. Porque eu particularmente não... Enfim, posso estar enganado, a gente vai ver nos próximos dias. Mas o importante sobre a vitória do Trump, propriamente dito, é que ele venceu em todos os cálculos, em todos os grupos demográficos. Todos. Ele venceu em todos. Mas venceu com margem. Ele atropelou. E muita gente aqui, os analistas de esquerda, eles estão efetivamente em choque com a popularidade. Falando aqui de um analista sensato, que é o Glenn Greenwald, alguém não muito bem quisto pela direita brasileira, mas alguém a quem eu e o Tucker Carlson respeitamos bastante, o Glenn estava dizendo hoje num tweet, não sei se eu vou achar o tweet do Glenn aqui, acho que eu não vou achar, mas o Glenn estava dizendo no Twitter hoje uma coisa que eu acho muito verdadeira. Vamos ver se eu acho aqui. É uma coisa que eu acho muito verdadeira, porque aqui, ó, ele diz aqui em inglês, a vitória massiva e histórica, o tamanho da vitória massiva e histórica do Trump deveria trazer alguma reflexão
sobre o que causou o colapso completo da fé e da legitimidade, da fé na legitimidade das instituições americanas de autoridade e justiça. A maneira como os eleitores cagaram solenemente, não é isso aí, estou parafraseando o Glenn. Desconsideraram foi o termo que ele usou, mas eu vou prefiro cagaram solenemente. Cagaram solenemente para as acusações da justiça contra o Trump. Isso mostra um descrédito no sistema judiciário. E eu vou dizer, num certo sentido, dá até para fazer esse paralelo no Brasil. E é um sintoma, isso que o Glenn está dizendo, é o evidente. As pessoas, há necessidade de uma autocrítica, porque as pessoas estão de saco cheio. E eu acho que está havendo essa autocrítica, eu vou chegar nisso quando eu falar aqui sobre Davos. Mas as pessoas estão de saco cheio. As pessoas estão de saco cheio, as pessoas estão sem paciência, elas não aguentam mais. O Trump é a bola de demolição das pessoas em relação às estruturas.